O medo do inferno. Você já pensou sobre essa expressão? Alguém já te falou sobre temer o inferno? Você tem medo do inferno? Medo de morrer e perder a sua salvação? O que significa isso? Durante muito tempo, na Idade Média, essa expressão foi usada para amedrontar as pessoas numa pregação que ameaçava as pessoas irem para o inferno. Só que hoje é o oposto. Pouco se fala sobre o inferno e as pessoas parecem que não têm medo, se acostumaram a ver cenas de morte, de violência, de maldade, filmes macabros, terror. E o inferno foi banalizado. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que o inferno de fato existe, porque a Bíblia fala sobre ele e o próprio Senhor Jesus falou diversas vezes sobre o inferno. Então Jesus é a verdade e ele revela a verdade na sua palavra. Ele nos ensinou sobre isso e tinha um propósito, que era avisar sobre o juízo de Deus, sobre as consequências eternas do pecado e principalmente nos oferecendo a salvação da morte eterna que é este inferno. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus disse assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui em Mateus 10, Jesus estava enviando seus discípulos para a obra missionária. Ele traz então uma palavra com avisos, com orientações, mas ele também motiva eles a terem coragem, a não ter medo, a enfrentar tudo e avisando também do perigo que eles enfrentariam. Mas ele fala: não tenham medo daqueles que te ameaçam matar o seu corpo, mas sim daquele. Aí ele se refere a Deus, que é o único que pode lançar alguém no inferno, ou seja, o único que pode fazer o julgamento. Ele fala: temam aquele que pode lançar você, a sua alma, o seu corpo no inferno. Por que ele fala isso? Porque nós precisamos temer a Deus e temer as consequências dos nossos próprios erros. Então eu devo ou não devo ter medo do inferno? Sim, nós devemos ter medo no sentido de ter o temor das consequências e também de perder a nossa salvação, de não viver na presença de Deus e do pecado que nos leva para o inferno. Mas ao mesmo tempo, quando nós recebemos a salvação, nós temos a confiança do perdão de Deus sobre nós, que nos salva do inferno. E aqui eu quero falar de duas coisas, duas características do inferno que se fazem presente muitas vezes, infernizando a vida das pessoas e também mostrando coisas que hoje atuam sobre as nossas vidas, mas que são, na verdade, avisos do inferno. A primeira delas é o fogo. O inferno é um sinal de fogo. A palavra que Jesus mais usa para falar do inferno é a palavra Geena, que se refere ao Vale de Rinom, que era um lugar do lado de fora da cidade de Jerusalém, onde eles colocavam fogo no lixo, eles queimavam as coisas ali, e era, na verdade, um lugar da limpeza da cidade, quando eles colocavam para fora da cidade tudo aquilo que não prestava, e então ali eles queimavam o seu lixo. Aquele lugar chamado Geena era chamado inferno, um lugar de castigo, um lugar de condenação, um lugar de sofrimento. E essa imagem ilustrava justamente naquele vale, naquele lugar profundo, aquele cheiro, aquela fumaça, aquele calor, demonstrava uma imagem de castigo. E o que é isso? O fogo de destruição. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. E todas as ações do diabo na vida das pessoas hoje tentam infernizar a vida das pessoas com o propósito de destruição. Por isso Jesus usou essa palavra para explicar isso. Ele não apenas queria falar de um lugar físico, mas ele queria falar da consequência do pecado. E aqui o fogo é destruição. Lá em Apocalipse fala do lago de fogo, que é no juízo final, a condenação final daqueles que não receberam a salvação em Cristo Jesus. E um segundo sinal do inferno são as trevas,
que é a separação de Deus, a ausência da presença de Deus. E isso, muitas vezes, nós não percebemos, mas o inimigo coloca sombras sobre a nossa vida para tentar trazer trevas, que é o pecado. E as trevas é uma cegueira, você não enxergar o que está fazendo, não ver uma solução. E isso é também um sinal de inferno. Jesus falou que nesse lugar haverá choro e ranger de dentes, nesse lugar de escuridão. Ou seja, essa separação de Deus é um sinal de sofrimento. O inferno começa quando a pessoa já está sofrendo. E ele continua quando a pessoa não recebe a salvação e ela entra nesse sofrimento. E aí poderíamos falar muitas outras coisas, mas hoje quero enfatizar a questão do medo do inferno, desse fogo, que é um castigo e destruição, e dessa treva, que é uma separação de Deus, que é um sofrimento e que muitas vezes já se faz presente na vida das pessoas, e você precisa se libertar disso, encontrando a salvação em Cristo Jesus. A outra palavra que Jesus usou para falar sobre o inferno foi a palavra Hades, no caso do grego, que também era usada no hebraico a palavra Sheol, que significava o lugar dos mortos, o lugar que a pessoa estava, ou seja, a morte em si, mas muitas vezes também se referindo no sentido de sofrimento, dessa escuridão, de não saber o que vai acontecer. Em várias parábolas, Jesus usou essa palavra também, se referindo a um lugar de choro. E o que é isso? O inferno é esse lugar de fogo, de destruição, de sofrimento, lugar de trevas, de afastamento de Deus e de choro. E se você tem vivido assim, você deve buscar o Senhor Jesus. E aí, como eu posso perder então esse medo do inferno? Como eu posso ter a confiança da salvação? Justamente se arrependendo dos pecados, confessando, buscando a presença de Deus e recebendo a fé, a salvação em Cristo Jesus, pela graça e pelo seu perdão. Fique com essa mensagem. Muitas vezes precisamos resgatar isso. Este temor de que realmente existe um castigo, existe uma consequência, existe um juízo, mas também essa confiança de que Jesus nos salvou. Ele quer tirar a nossa vida do inferno e te dar a salvação. Que Deus nos abençoe.